Depois dessa aula, toda vez que um amigo seu chegar dizendo, Aí, quando eu vejo meu crush, meu coração para, você vai dizer, fique tranquilo, é só uma extrasístole. Piada sem graça. Pessoal, aula de hoje, aulinha número 6, extrasístoles, apenas para complementar ainda mais o conhecimento que a gente tem adquirido aqui durante esse curso. Vamos chamar de curso porque isso é um mega curso, tá? De respeito, de responsa, de peso, falando sobre eletrocardiograma. E hoje, nada mais justo a gente dar uma aprofundada a mais e falar sobre extrasístoles. E isso já vem na tua cabeça. O que é uma extrasístole? Lógico, é um batimento fora do normal. Mas para a gente identificar, vale relembrar, rememorar aí, refrescar a sua memória, que é necessário sempre saber a normalidade. Então, duração, amplitude das ondas, dos intervalos e dos segmentos. Se você não lembra, volte lá na primeira aula que eu falei para você que era de suma importância. E tá? Então vamos, sem mais churumelas, para a nossa querida aula de extrasístole, tá bom? E relembrando aqui para vocês, como sempre, o coração, ele é um músculo fantástico, único capaz de se autodespolarizar e fazer uma condução elétrica para gerar os batimentos cardíacos, não é? Só que hoje nós vamos dar uma atenção não tanto para a condução, e sim para os momentos dos batimentos, né? Que, como você lembra lá da aula de fisiologia, temos a sístole e a diástole bem pronunciada, que são os batimentos e relaxamento ventricular. E eu preciso, mais uma vez, principalmente para essa aula, que você esteja dominando os conceitos fisiológicos. E não é do meu interesse, do interesse do Estude Assim, aprofundar em fisiopatologia, em condutas médicas e nada do tipo. É somente ensinar e ajudar vocês, quando pegar um eletrocardiograma, não ficar mais igual barata tonta e saber e tomar aí as melhores medidas, tá bom? Então, olhando para esse eletro que está aí abaixo na tela, é lógico que você já identificou uma alteração, porque se você não viu, a seta vermelha está aí apontando, né? Então, olhando para tudo aquilo que a gente já aprendeu, eu vejo aí frequência, ritmo e eixo, né? Então, tem onda P, QRS, onda T. P, QRS, onda T. Analisando o ritmo, né? Um ritmo sinusal, a frequência cardíaca está dentro da normalidade, né? 300, 150, né? 100, 75, então próximo ali um pouco mais, 75, talvez uns 80. Mas olhe esse QRS. Então eu tenho P, QRS, T e outro QRS. O que aconteceu aqui, meu querido estudante? Nada mais do que uma extrasístole. Óbvio, é tema dessa aula. Ocorreu uma extrasístole. Só que existem tipos de extrasístole? Será que é possível identificar isso através do eletrocardiograma? Extrasístole está apenas relacionado com os ventrículos? Será? Vamos descobrir, vamos avançar. Tô aqui dando uma enrolada para a aula dar 30 minutos. Vale a pena todo o investimento que eu tenho feito aqui no YouTube. Então, estamos sim falando sobre uma extrasístole e vamos entender o porquê. E antes da gente partir para a análise dos elétrons, vou trazer alguns conceitos que vão ser assim, chaves durante o resto dos cursos e dos outros vídeos que vão vir pela frente. É o conceito de supraventricular e ventricular. Pode parecer difícil quando você pega uma literatura, mas é um conceito bem fácil. Supraventricular são, podemos dizer assim, anormalidades que não vêm do ventrículo. Então podem ser tanto atriais, conforme está marcado aqui em vermelhinho, ou
a normalidade juncional, que a gente chama, né? Que tem a ver não com o ventrículo e nem com o átrio, que é a parte aqui talvez do nó do átrio ventricular, né? E são coisas que acontecem ali nessa junção entre átrio e ventrículo. E também temos alterações que podem acontecer na parte ventricular, conforme está assinalado didaticamente para você nesse slide, tá? Então vamos passar adiante, vou trazer para vocês aqui um QRS, meu Deus, um traçado de um eletrocardiograma para você tentar identificar anomalias, ok? Eu sei que não está aparecendo a malha porque a ideia é analisar o traçado. Como você lembra, a gente tem uma distância RR, que é justamente essa distância verdinha que está anotada aqui. E ela precisa estar dentro de uma normalidade que a gente classifica, como as outras aulas, os outros vídeos, como um ritmo sinusal, uma taquicardia, uma bradicardia. E quando eu tenho uma alteração em um único traçado, é óbvio que alguma coisa está acontecendo, porque esse intervalo ele precisa ser regular. E como vocês podem ver aqui, desse QRS, né, desse intervalo RR, para esse outro aqui, ó, há uma diminuição. E analisando as ondas, olha, PQRST, PQRST, PQRST. Então eu tenho uma onda P. Isso aqui então seria um ritmo sinusal, mas essa onda P parece que está atravancando junto aqui com a onda T, como você consegue perceber. O que está acontecendo, né? Então você já tem uma ideia. Isso daqui, meus queridos, é chamado de uma extrasístole atrial. Atrial foi porque o átrio, né, se você for estudar lá a fisiopatologia, aconteceu alguma coisa maluca nele e ele deu mais uma carga na hora que não era, né, para que o nosso coração tenha um ritmo, né, uma frequência. E aí ele deu uma acelerada e mandou um impulso e o nó atrioventricular respondeu, gerando então uma contração. Por isso que é chamada de extrasístole atrial. Mas vamos caracterizar isso. O que seria uma extrasístole atrial? É uma onda P diferente de uma P sinusal, né, do ritmo sinusal. Como vocês podem ver, ela está atravancando a onda T. E como o intervalo aqui em vermelhinho, ó, aqui aconteceu um outro ritmo, né? O próximo deveria vir mais ou menos aqui. Desculpa, pessoal, mas houve um adiantamento, uma extrasístole, e a gente identifica pela onda P presente, ou seja, é uma extrasístole atrial. Muito didático, né? Então vamos dificultar um pouco mais. Outro traçado eletrocardiográfico. Já na tela. E aí, o que você verifica? Espero que já esteja dominando esses conceitos, ó. Aqui a gente pode ver que o intervalo RR novamente está diminuído. E analisando as ondas, né, PQRST, PQRST, QRS. Então isso aqui não é uma onda P, tá bom? O que aconteceu? Houve uma ordem para o ventrículo contrair que não partiu do átrio. Se você conseguiu, meu amigo, identificar isso, ó, parabéns, beijinho para você, você está completamente correto. Uma onda que não veio do átrio mandou o ventrículo contrair. E ele obedeceu, né? Então, disso a gente já verifica que o nódo atrioventricular ele está funcionante, bem como as fibras de Purkinje e o feixe de His. Então vamos caracterizar aí essa extrasístole, que é uma extrasístole juncional. Então foi na parte ali da junção entre o átrio e o ventrículo que houve a ordem para o ventrículo contrair. E a gente caracteriza que é um QRE, é um eletro, essa extrasístole, né? Não é precedida de onda P, não tem onda P, e o QRS é normal, ou seja, menor do que 120 milissegundos ou 3 quadradinhos, conforme isso já está tatuado no teu cérebro e na tua memória fresquinha, né? Então, não tem onda P e o meu QRS está normal, eu sei que isso é uma extrasístole juncional.
Bola pra frente que atrás vem gente. Esse QRS aí, ó. Meu Deus, eu tô com isso na cabeça. Vamos tirar esse traçado eletrocardiograma. De cara, você já percebe que há uma alteração no complexo QRS, que ele está totalmente diferente dos outros dois, né? Bem como o intervalo RR está diminuído, eu vejo que há QRS precedidos de onda P, onda T, e aqui não tem essa ondinha P. Então isso daqui também é uma extrasístole juncional. O que você acha? Voltando lá, o que caracteriza a extrasístole juncional? Se é onda P, QRS normal. Esse QRS aqui, meu amigo, está normal? Esse QRS aqui está normal? Vou dar uma paulada na cabeça de quem falar que sim. É óbvio que não. Olha a duração desse QRS. Eu sei que não tem o traçado aí, a malha, né? Mas de cara já dá para ver que é um QRS totalmente alargado e anormal. Então, diferente de uma extrasístole juncional, a extrasístole ventricular ela é caracterizada por uma ausência de onda P e o QRS alargado. E esse alargamento ele tem uma explicação sim eletrográfica, né? Eletrocardiográfica, que é o alargamento, ou seja, a despolarização não ocorreu pelo condutor normal, que são feixe de His e fibras de Purkinje. Houve uma ordem que partiu dos ventrículos que não foi emanada pelo circuito normal elétrico. E essa condução, quando não vem do feixe de His ou do nó atrioventricular, é uma condução lenta, né? E por isso que dá essa largada na duração do QRS. Beleza? Acabamos por aqui porque já falamos dos três? Não, tem mais. Sempre tem mais, né? E vamos falar então das extrasístoles ventriculares, mas ditas especiais. E elas são especiais porque elas apresentam em outras patologias e recebem talvez até mesmo uns outros nomes, mas não deixam de ser extrasístoles, né? Então vamos já começar. Eletro na tela. O que você já percebe aqui de alteração, né? Primeiro eu queria que você respondesse aí para você mesmo. Qual dessas ondas é o QRS? Fala para mim, qual dessas ondas é o QRS? As pessoas às vezes têm a mania de chamar somente a parte positiva de QRS, né? Mas o que acontece? O QRS ele também pode ser negativo, conforme a gente já viu lá em V1. E aqui, as pessoas, os estudantes, se embananam porque eles querem inventar, né? E já tem um ditado do exército que fala que quem inventa é inventor. E você não é inventor para ficar inventando as coisas. Então, quando a gente pega um traçado eletrocardiográfico igual a esse, temos que pensar que, primeiro, eu tenho sim um QRS positivo, que é esse daqui, mas eu também tenho um QRS negativo. E há uma alternância, ó, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. E vamos analisar, ó. Eu tenho uma onda P, né? Aqui provavelmente não está demonstrando, mas deve ser uma derivação de V1, porque é uma onda P bifásica, seguida de QRS e uma onda T. Né? E outro QRS, onda T, P, e aí vai. Pessoal, isso daqui é o que a gente chama de bigeminismo, tá? Que é nada mais, nada menos que uma extrasístole ventricular, ou seja, não é precedida de onda P, né? Como a gente lembra, e ele é alargado. Então isso daqui é uma onda T, P, QRS, T, QRS, T, P, QRS, T, QRS, T. Se não deu para entender, bota aí na velocidade 1 normal, que eu sei que você está assistindo no 2x, que você vai entender. Bigeminismo é uma onda, uma extrasístole ventricular para cada sístole sinusal, né? Para cada QRS sinusal. Então é uma alternância do complexo QRS. Beleza? Próximo traçado. E aqui você já viu que tem, ó,
dois ritmos sinusais, né? PQRST, PQRST, QRST, PQRST, PQRST, para entrar na massa mesmo. QRST. E aqui está acontecendo o contrário, né? Do que o bigeminismo. Não tem uma alternância, mas sim, a cada duas sinusais eu tenho uma extrasístole ventricular. E é isso, chamada de trigeminismo. Cada extrasístole ventricular para cada duas sinusais. Beleza? Outro padrão especial de extrasístole ventricular, né? Aí você vai estar pensando, são duas sinusais para cada duas extrasístoles ventricular. É isso? Não! Isso aqui é o que a gente chama de extrasístole ventricular do tipo pareada. Não tem mais a ver com o ritmo sinusal, mas sim duas extrasístoles ventricular juntas, chamada então de pareada. E a última, quando ocorre então aí, ó, 1, 2, 3, 4 extrasístoles juntas, a gente vai dar o nome de o quê? Tetrapareada! Claro que não. É o que a gente chama e conhece de taquicardia ventricular. 3 ou mais extrasístoles juntas recebe o nome de taquicardia ventricular. Beleza? Então, só para a gente resumir aí o conceito de toda essa aula, trouxe aqui para vocês um mapinha mental das extrasístoles. Atrial, P diferente da sinusal, juncional, sem onda P, mas QRS normal, ventricular, P e QRS alargado. E aí nós temos as ventriculares especiais, bigeminismo, trigeminismo, pareada e taquicardia ventricular. Belezinha, meu povo? E dentro daqui, a maioria delas são anomalias, entre aspas, benignas, que não vai trazer nenhum prejuízo funcional para o seu paciente. Porém, essa parte de conduta, como eu sempre tenho deixado claro, não adianta vir com o hater nos comentários, não trago para vocês, né, fisiopatologia ou qualquer outra coisa do tipo de conduta médica, é apenas análise simples e pura do eletrocardiograma. Beleza? Próxima aula vamos dar continuidade e adentrar no mundo misterioso das taquiarritmias. Ó, melzinho na chupeta, sempre tudo mastigadinho do jeito que o estudante gosta. Valeu, pessoal!